Hello, boa noite a todos aí. Agora são 6 horas da noite aqui, não é da tarde, é da noite. 6 horas da noite aqui em Londres, muito frio, um dia muito frio. Hoje a máxima foi 3 graus e a mínima durante a madrugada deve cair para uns 2. Então, foi um dia bem frio, muito gelado, não dá para ficar sem luva ali fora. Estamos sobrevivendo, né? Minhas plantas, coitadas, tive que colocar mais algumas para dentro hoje, porque o frio queima, né? As folhas. Então, algumas eu tive que botar para dentro. Se for nevar mesmo, como estão falando que vai nevar, é aí o meu pé de laranja, meu pé de limão, que são bem bonitos, são lindos, eu não vou deixar queimar pela neve, então vou ter que colocar onde eu fiz a minha cozinha, o meu fogão a lenha, é coberto, e eu vou colocar lá, para que ela não leve neve, né? Porque a neve queima. O frio não queima as folhas da laranjeira, mas a neve queima. Então, eu vou fazer isso. Amanhã, se realmente for nevar, né? Aí eu coloco, faço isso. Mas estamos aqui. Coração muito triste hoje, gente. Meu coração tá bem pesado. As situações no mundo estão, assim, bem complicadas. Eu tenho certeza hoje que o Eterno me colocou aqui nesse lugar como uma atalaia para suplicar a misericórdia dele sobre tantas coisas, porque aí do Brasil parece que as pessoas ficam mais longe, né, do que acontece pelo resto do mundo, mas aqui a gente fica sabendo de todas as notícias que acontecem em todos os lugares, porque aqui não é a internet, aqui não é censurada, né? Então a gente fica sabendo de todas as coisas e cada coisa que a gente sabe, a gente fica mais, a gente entende mais porque da razão dessas profecias de Isaías com relação à terra. Hoje a notícia foi confirmada de que aquele bebê de 10 meses, né, que foi quando ele foi sequestrado, ele tinha quase 9, ele fez 10 meses lá, ele, eles foram mortos, tanto ele, o bebê, como a irmãzinha de 4 anos e a mãe. E hoje eles estão devolvendo os corpos deles. Isso me entristeceu muito porque é muito triste, né, gente? E houve alguns atentados em Jerusalém hoje também. Assim, quando você está numa guerra, você sabe que vai acontecer, que vão haver consequências, né? Vão haver mortes porque é uma guerra. Mas quando você está num lugar que aparentemente é seguro, e aí a pessoa vem gratuitamente num ponto de ônibus e sai atirando em todo mundo, aí já não é uma guerra, né, gente? Já é um terrorismo mesmo. Então, umas situações bem difíceis, muito difíceis de você. E aí a gente só pede misericórdia. Misericórdia, Hashem. Então, e uma cena muito violenta também de árabes com árabes dentro de Jerusalém, mas na parte árabe de Jerusalém. Uma cena muito violenta, que eu não consegui vê-la. Eu só li a reportagem quando eu abri o vídeo, que ela veio com o vídeo, eu abri, eu já desliguei porque eu vi que era muita violência, assim, na rua, árabes contra árabes. Então é pedir a misericórdia do Altíssimo, porque a gente não tem mais o que fazer do que pedir a misericórdia do Eterno, né? E, como diz, no final dos tempos, foi para
Daniel que foi dito isso. Aquele que for puro, que se purifique mais. E aquele que for imundo, que se torne mais imundo. Então, os últimos tempos foi isso que o anjo falou, né, para Daniel. Que no fim dos tempos, quem era puro ia se purificar mais e quem era imundo ia se tornar mais imundo. Ok, vamos para o capítulo 29 de Isaías. Vai ser um capítulo difícil, já vou avisando. Muito difícil. E o título já começa: Ai, ai, cidade de Davi. Não vai ser fácil, gente. Vamos preparar o coração? Então vamos lá. Ai de ti, Ariel, Ariel, a cidade em que Davi assentou o seu arraial. Ariel é o nome de um anjo. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Vai indo. O Eterno vai deixando, entendeu? Vai dando corda, como a gente fala no Brasil. Não dá corda para esse menino para você ver onde ele vai parar. É isso aí. Então vamos começar de novo? Ai, ai, de ti, Ariel, Ariel, a cidade em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano e sucedam-se as festas. Contudo, lá vem a chicotada. Contudo, sitiarei a Ariel. Pranteará e lamentará. Será para mim como a lareira do altar. Ele iria fazer da cidade de Davi um altar, o que significa que ele ia tocar fogo. Acamparei contra ti em redor, cercar-te-ei com torres e levantarei tranqueiras contra ti. Gente, vocês estão percebendo que o Eterno está dizendo que ele iria fazer isso? Então, gente, Nabucodonosor e o exército de Nabucodonosor não fez nada. Eles só eram instrumentos. Era como o serrote, o martelo, a chave de fenda. Só isso. Então, o que acontece no Brasil também hoje, quem está lá fazendo toda aquela confusão, não é ele que está fazendo, não. Ele só é um instrumento de correção, de vara de correção. Olha o que o Eterno está dizendo. Contudo, eu sitiarei Ariel. Pranteará e lamentará. Será para mim como a lareira do altar. Queimada. Contudo, sitiarei Ariel. Acamparei contra ti em redor, cercar-te-ei com torres, e levantarei tranqueiras contra ti. Lembra quando Nabucodonosor pensava que ele que tinha feito tudo, e aí Deus fez ele ir para o mato comer capim? Porque ele não reconheceu que ele era só um instrumento de Deus. Ele não era Deus, ele era instrumento, não era ele que estava fazendo nada, ele só estava sendo usado por Deus para fazer aquilo. Então serás abatida, falarás de debaixo da terra. A tua fala desde o pó sairá fraca. A tua voz debaixo da terra será como a de um feiticeiro. A tua fala sobeará desde o pó. Bom, é uma coisa que tem lá em Israel muito, são cavernas. Em Jerusalém tem algumas. Eu já estive em algumas delas.
As casas em Israel, naquela época, eram embaixo da terra. Descia as escadas para debaixo da terra, porque lá é uma área de muita caverna. Muito montanhoso, né? E tem muita caverna. E é o que Hashem está falando aqui, que o Eterno está dizendo aqui. Então serás abatida, falarás debaixo da terra, porque o povo certo se escondia, né? A tua fala desde o pó sairá fraca. A tua voz debaixo da terra será como a de um feiticeiro. A tua fala sobeará desde o pó. Mas a multidão dos teus inimigos será como pó miúdo. Quer dizer, não adiantaria eles entrarem para debaixo da terra. Eles seriam achados. E a multidão dos tiranos como a pragana que passa, de súbito num instante. O Senhor dos exércitos virá com trovões, com terremotos e grande ruído, com tufão de vento, tempestade e labareda de fogo consumidor. Em Jerusalém, já aconteceram vários terremotos, né? Eu acho que num dos meus vídeos eu já falei sobre isso. Inclusive, depois que aquela igreja, que aquele templo muçulmano foi construído lá, já houve 2 terremotos, que já derrubou tudo, e eles reconstruíram de novo. Reconstruíram porque não estava na mão do judeu, né? Estamos esperando por um terceiro. Como sonho e visão noturna, por isso que ele está falando aqui, né? Por que eu mencionei isso? Porque ele está falando aqui, ó. O Senhor dos Exércitos virá com trovões, com terremotos e grande ruído, com tufão de vento, tempestade e labareda de fogo consumidor. Quer dizer, ele vai trazer nessa situação aqui, ele trouxe tudo isso. Houve vários terremotos naquela época também. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Gente, Isaías está dizendo aqui que hoje a gente entende, talvez naquela época ninguém entendeu, né? Porque eles não tinham uma visão de futuro como a gente tem uma visão do passado hoje, né? A gente também não tem muita visão do futuro, porque com todas as profecias que a gente já estudou do que vai acontecer no futuro, a gente não faz ideia, mais ou menos, de como é que vai ser isso, né? Então, da mesma forma como a gente não faz ideia, eles também não faziam. Porque, como sonho e visão noturna, será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel. Quer dizer, ele estava dizendo aqui que não só aquele rei, não só Senaqueribe da Síria teria vindo, como Nabucodonosor ia vir no futuro, como outras nações viriam no futuro, como hoje a gente está vendo. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Essa profecia, esse pedacinho dessa profecia aqui, ela aconteceu naquela época, continuou acontecendo durante todo esse período de 2000 anos e continua acontecendo hoje. Então, esse versículo 7 aqui, ele tem todos os 3 tempos. O presente daquela época, o presente depois, em 2000 anos, e agora, o presente agora. E talvez até escatológico para o futuro. Do jeito que a história de Israel é, não duvido nada. Será como faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente a alma vazia. Ou como sequioso que sonha que está a beber, mas acordando ainda desfalecido se acha, e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Aqui ele já está dando um pouquinho de esperança. Eles vão vir, vão sitiar, vão pelejar contra, mas eles também vão sofrer as consequências do que eles estão fazendo. Esse som é lá de Israel. Eles estão entregando mais 10 que foram sequestrados.
Pasmai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. O Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Ele fechou os vossos olhos, os profetas. Ele vendou as vossas cabeças, os videntes. Para mim, esse versículo 9 é bem mais futurista, porque os profetas, eles terminaram. Eu acho que o último profeta mesmo, foi Daniel. Ele não é o último na Bíblia, né? Ele não é o último na sequência, né, bíblica. O último profeta lá é Malaquias, né? Mas assim, em termos de tempo de profeta, porque depois da volta da Babilônia, depois de Daniel, não houve mais profetas. E é isso que Hashem está falando aqui. Pasmai e maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. O Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Ele fechou os vossos olhos, os profetas. Os profetas eram os olhos do povo. E os videntes eram a cabeça do povo. Eles não faziam nada sem consultar os videntes e sem consultar os profetas. Mas naqueles 450 anos que foi entre a volta da Babilônia e o advento do Messias, o advento de Jesus de Nazaré, foram 450 anos e não houve profeta. O último profeta, depois de 450 anos, bem que não foi um profeta mesmo, porque ele não fez profecias, foi João Batista. A única profecia que ele emitiu foi sobre o Messias, que se cumpriu exatamente na época dele, mas ele não fez nenhuma profecia futurista. Jesus fez profecia futurista. Então, a gente pode considerar que Jesus foi o último profeta. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, por favor, lê isso, e ele dirá, não posso, está selado. Não estou falando, não foi isso que o anjo mandou Daniel fazer? Vou ler de novo, versículo 11. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, por favor, lê isso. E ele dirá, não posso, está selado. O que é que o anjo disse? A última palavra que o anjo disse para Daniel? Sela o livro. Sela esse livro. Que ele só vai ser desselado no final do tempo. Até hoje o pessoal estuda Daniel, mas a gente não sabe ainda direito o que significa tudo aquilo. Muita gente pensou que sabia. Quando eu era menina, houve estudos maravilhosos sobre isso. Quando eu era adolescente, menina, adolescente. E pastor Ernesto Nini, da Igreja Batista, então, ele era um expert. E ele dizia que Jesus não, que ele não, os olhos dele iam ver Jesus sem ele morrer, né? Morreu. Eu acho que a gente, talvez estamos começando a chegar em que esse livro será desselado. Ou dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo, por favor, lê isso, e ele dirá, não sei ler. Diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e os seus lábios me honram, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor está comigo, consiste só em mandamentos de homens.
O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em coisa aprendida por rotina. Lembra aquele negócio de você ficar rezando aquelas rezas, né, que todo mundo já rezou e que não faz diferença nenhuma na sua vida, porque ela não está vindo do coração? Pois é. Não adianta ficar recitando o Salmo 91, o Salmo 23, se o seu coração não estiver fazendo isso. É uma coisa muito interessante que aconteceu na Idade Média, quando a coisa estava muito ruim, a igreja muito ruim. Então, os mosteiros floresceram. Por quê? Porque os padres e os monges descobriram que se a prece, se a reza, se a oração não viesse do fundo do coração, não adiantava nada. Então, eles se trancavam nos mosteiros. Eles se trancavam nos mosteiros. E a única coisa que eles falavam era assim: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eles tinham que ficar repetindo isso 1.000, 2.000 vezes, dormir repetindo isso até que o coração fosse falar isso. Falavam isso dormindo, falavam isso acordado, falavam isso comendo, falavam isso todo o tempo. Essa era a oração que eles usavam. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até que o coração fizesse essa oração. Já não era mais a mente que estava falando, era já o Espírito falando. E é o que está falando aqui. Esses monges, eles estavam certos. Correr do que estava acontecendo no mundo, porque o mundo estava numa idade negra, até na história a gente estuda isso, né? Idade das trevas. Eles não queriam ter parte naquela idade das trevas, então eles fugiam para os mosteiros. Até que o coração deles estivessem orando. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio desse povo. Uma obra maravilhosa e assombrosa. A sabedoria dos seus lábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Esse versículo você pode pensar assim, é uma promessa de bênção? Gente, isso aqui é o Eterno dizendo: eu vou continuar fazendo essa obra que eu estou fazendo, de purificação. Ele não vai, ele não vai reverter a situação, ele não está revertendo a situação. Ele está piorando a situação para que haja conversão de coração. Por isso que ele diz aqui: portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo. A correção. Uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos seus sábios perecerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que profundamente escondem do Senhor o seu propósito. Ai, ai. E fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê? E quem nos conhece? É muita falta de conhecimento a pessoa que pensa assim, não é? Muita falta de conhecimento. Sonda-me, ó Deus, pois vês meu coração. Prova-me, ó Pai, te peço em oração. Gente, não tem nada. O salmista diz: se eu subir ao céu, lá estás. Se eu for no profundo do abismo, lá também estarás. Não tem um lugar que você vá que o olhar do Eterno não esteja sobre você. E não pensa você que ele fica lá com binóculo, não, viu? São seus anjos mesmo que contam tudo que você apronta. Eles sabem tudo que você pensa. Gente, seres que foram criados pelo Criador, quinquilhões, bicilhões, não tem nem tempo, eles são eternos. O Criador os fez faz
tanto tempo, tanto tempo. Você acha que eles não sabem, antes de você pensar, o que que você está pensando, o que que você está fazendo? Como é que pode pensar que você vai esconder o que você faz? Quanto mais o que você... Ele sabe até o que você pensa, quanto mais o que você faz. Gente, vamos acordar. O eterno não precisa de binóculo, não. Ele tem os seus comissários, ele tem os seus anjos, seus arcanjos, seus querubins, seus serafins, todos eles, todos eles. Gente, tem tanta criatura do mundo espiritual que a gente não tem nem noção. Gente, se Deus criou a terra com a gente aqui, esse povo esquisito, feio, que só faz besteira, você acha que ele não criou criaturas perfeitas, maravilhosas, e são bilhões e trilhões? Quinquilhões? Tem seres no universo que a velocidade deles não tem nem como contar da velocidade que eles têm. Eles não precisam, sabe? Você pensa que ele já sabe lá que quilhões de distância. A velocidade deles é tão grande, que a gente não tem noção nenhuma. Nós não temos noção nenhuma. Não tem número de matemática que ponha o número suficiente para a velocidade que esses seres têm. Então, vamos crescer, né? Isso aqui... Ai dos que profundamente escondem o seu propósito. Não tem como esconder. Ai de você, se está escondendo. Você pensa que está escondendo? E faz as suas obras às escuras. Vós a tudo perverteis. Tá vendo? Como se o oleiro fosse igual ao barro. E a obra dissesse ao seu artífice, ele não me fez. E o vaso formado dissesse ao seu oleiro, nada sabe. Não se perverterá o Líbano num breve momento em campo fértil? E o campo fértil não será ali tido por bosque? Não se converterá o Líbano num breve momento em campo fértil? Talvez eles tivessem corrido para lá, né? E o campo fértil não será tido por bosque? O Líbano. Naquele dia, foi lá para o futuro de novo, né? Os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. Naquele dia, já foi para um futuro muito distante, quando o Líbano por um momento for fértil e o campo fértil se tornar em bosque. Isso aqui é bem futuro. Talvez quando o Líbano aceitar Israel e deixar de lutar contra, Israel puder fazer de lá um campo fértil, porque Israel toda hoje é um campo fértil, gente. É incrível lá. É incrível quando você anda por lá. É incrível. Tudo verdinho, nem parece que é deserto. Porque naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas verão os olhos dos cegos. Isso aqui é bem futurista. Bem no futuro ainda. Os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Não diz para você que é futuro? Os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor. Não é nas coisas da terra, não. É com Ele, com o Eterno. E os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel.
O tirano será reduzido a nada, e desaparecerá o escarnecedor. E todos os que se dão à iniquidade serão exterminados. Graças a Deus. Eu sinto muito por eles, mas quem procura acha. O tirano será reduzido a nada, e desaparecerá o escarnecedor, e todos os que dão a iniquidade serão exterminados. Os que fazem por culpado ao homem numa causa, e os que armam laços ao que repreende na porta, e os que com falso testemunho negam justiça ao inocente. Gente, não perdem por esperar. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó. É sempre Jacó, tá vendo, gente? Ele falou de Abraão, mas já pulou Isaac e já foi direto para Jacó. Jacó já não será envergonhado, graças a Deus. Já não descorará a sua face. Quer dizer, não vai perder a cor, né? Não vai desmaiar de tanto sofrimento. Mas quando virem no meio dele os seus filhos, a obra das minhas mãos. Olha aqui, ó. É sempre assim, né? O Eterno sempre joga na cara da gente que a gente não é nada. É Ele que faz tudo, até os filhos que a gente tem, Ele que dá. Aliás, eu tenho isso na minha vida. Ai, Jesus. É 100%, viu? Até que demorou hoje, né? Mas quando virem no meio dele os seus filhos, a obra das minhas mãos, os filhos que nós geramos são obra da mão do Eterno. Santificarão o meu nome. Santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Os errados de espírito virão a ter entendimento, graças a Deus, louvado seja. Os murmuradores aceitarão a instrução. Mas quando virem no meio dele os seus filhos, a obra das minhas mãos, santificarão o meu nome, santificarão o santo de Jacó e temerão ao Deus de Israel. Os errados de espírito virão a ter entendimento. Os murmuradores aceitarão a instrução. Foi um capítulo complicado no começo, né? Foi bem complicado no começo. Mas ele encerrou o capítulo de uma forma maravilhosa. A profecia linda, de uma promessa maravilhosa. Do versículo 17 até o 24, que foi o último, é escatológico, é futuro ainda não aconteceu. Não aconteceu. Né? Porque os surdos ainda não estão ouvindo a palavra do livro e os cegos ainda não estão vendo na escuridão, né? Então, e aí vem toda essa coisa, os mansos terão gozo, o tirano será reduzido a nada, a iniquidade vai terminar. Então, isso aqui ainda não aconteceu. A gente ainda está vendo muita iniquidade. Não. É o que nós temos. É o que nós temos para agora, é isso. Né? Testemunhas falsas, né?
injustiça, homens tiranos e perversos subindo ao poder, não tem temor nenhum de Deus, pensando que podem fazer as coisas escondidas, que o Eterno não está vendo. Ai, ai. Ai, ai. Muito interessante esse capítulo, né? 29. Muita lição aqui pra gente. E muita esperança também. Muita esperança. Se a gente não olhar para o eterno, a gente não consegue caminhar mais nenhum passo, dar nenhum outro passo. Eu não conseguiria. Se eu não tivesse toda a esperança que eu tenho no meu coração de que tudo isso vai se realizar aqui na Terra, que nós ainda seremos um paraíso aqui, nessa Terra, nesse planetinha pequenininho que está rodando em volta do Sol, perdido no espaço. Mas eu tenho certeza que isso aqui se tornará um paraíso. Certeza. Vamos esperar, né? E aguardar no eterno. E cantando, viu, gente? Vamos cantar. Vamos alegrar na presença do Senhor, porque Ele é a única, é o nosso único motivo de alegria. Fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.